Bem-vindos ao canal Sprint Talks. No vídeo de hoje, vamos relembrar como um jovem espanhol não apenas conquistou um incrível bicampeonato, mas também desafiou cara a cara o heptacampeão mundial. Vamos revisitar as batalhas entre Fernando Alonso e Michael Schumacher. Fernando Alonso entrou na Fórmula 1 pilotando pela equipe Minardi, uma pequena equipe na época, enquanto Michael Schumacher acabara de se tornar tricampeão após conquistar o primeiro de seus 5 títulos pela Ferrari. No entanto, Alonso teve sua primeira grande chance só em 2005, quando a Renault acertou em cheio no desenvolvimento do carro e a Ferrari perdeu a dominância do ano anterior. O ano começou com 4 vitórias seguidas para a equipe francesa, 3 delas conquistadas por Alonso. A única vitória da Ferrari no ano veio no polêmico Grande Prêmio dos Estados Unidos. Mas os dois pilotos demonstraram um alto nível durante o GP de San Marino, onde Michael Schumacher e Fernando Alonso deram um espetáculo diante da torcida italiana. Nós já cobrimos, por sinal, detalhadamente essa corrida. Dá uma olhada no card que está pipocando aí em cima. A disputa em Imola foi um aperitivo do que veríamos no ano seguinte. A Renault conseguiu repetir o bom trabalho e teve o melhor carro da temporada, enquanto a Ferrari acertou e deu a Schumacher um carro melhor do que o de 2005. No ano, foram 4 poles para Schumacher contra 6 de Alonso, e nas vitórias, 7 para o espanhol e 7 para o alemão. Durante a primeira metade da temporada, a combinação Renault e Alonso dominou de maneira impressionante, com Alonso vencendo 6 de 9 corridas e abrindo uma vantagem de 25 pontos em relação a Schumacher, que venceu 2 corridas, a primeira em San Marino e a segunda no GP da Europa. Ao longo do ano, a Bridgestone e a Ferrari conseguiram melhorar o carro, o que resultou em Alonso e Schumacher vencendo 11 das 12 primeiras corridas, sendo 6 para o espanhol e 5 para o alemão, enquanto Giancarlo Fisichella havia vencido no GP da Malásia. Porém, a reta final foi de altos e baixos tanto para Alonso quanto para Schumacher. O piloto da Renault abandonou no GP da Hungria, que foi vencido por Jenson Button, na época piloto da Honda, e o GP da Itália vencido por Schumacher, que a essa altura já havia revelado que iria se aposentar após o final da temporada. O piloto da Ferrari venceu sua última corrida pela escuderia italiana durante o GP da China, o que colocou o piloto alemão na liderança do campeonato, tendo ambos os pilotos empatados com 116 pontos, sendo que naquela altura Schumacher tinha vantagem de 7-6 em vitórias sobre Alonso. Porém, na corrida seguinte, a sorte mudou de lado. Schumacher abandonou a prova enquanto Alonso venceu sua 7ª corrida no ano e retomou a liderança do campeonato. Durante o GP do Brasil, Schumacher deu um show, mas não foi o suficiente para parar o jovem espanhol que conquistava o seu bicampeonato. Alonso relembrou a breve disputa contra Schumacher, abre aspas, "Quando eu estava no kart, o Michael já estava na Fórmula 1. Foi justamente quando eu me aproximei da minha estreia na Fórmula 1 que o Michael começou a dominar a categoria. Durante minha passagem pela Fórmula Nissan e F3000, eu dividi a pista com a Fórmula 1 e Michael. Ele vencia quase todas as corridas. Então, você começa a notá-lo, como ele age, como ele responde, como ele se veste, como ele pilota. Considero o Michael o maior rival que conheci em minha carreira como professor. Eu era jovem, estava chegando à Fórmula 1 e me encontrei batalhando por um título, mas talvez não estivesse pronto para tão importante naquele momento. Ao lado de Michael, com todo o seu conhecimento, sua abordagem de perseverança e suas performances que sempre foram fora do comum. Lembro-me que o Renault foi a melhor máquina em algumas corridas e pensamos que tínhamos uma vantagem nos pneus ou no pacote em si. Mesmo em um fim de semana ruim, ele estava próximo da gente. Ele fazia mágica às vezes." Fecha aspas. Mesmo que tenha sido por apenas 2 temporadas, Michael Schumacher e Fernando Alonso elevaram a disputa a níveis que poucos pilotos conseguiram, gerando um campeonato que é lembrado até hoje com carinho pelos fãs que assistiram ao jovem espanhol desafiar o piloto que quebrou todos os recordes na época. E por conta dessa disputa, muitos fãs colocam Alonso acima de outros pilotos em termos de talento, mesmo que o espanhol tenha conquistado apenas 2 títulos mundiais. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado por terem chegado até aqui. Não esqueçam do like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar para sempre estar ajudando a gente, como eu sempre digo, a trazer maiores e melhores conteúdos. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!